tema da nossa mensagem hoje é as maravilhas da graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes por conhecer a graça de Deus? Aleluia! Muitas pessoas não compreendem a graça de Deus. É impressionante como existem até pastores que são contra pregar a graça de Deus. Não, a gente tem que misturar um pouco de lei, porque se não tiver lei, o povo debanda, o povo se corrompe. Irmãos, tudo isso só mostra uma coisa: a falta de conhecimento da graça de Deus. Alguns confundem porque ouviram aqui ou ali, ouviram de uma forma equivocada, e acham que graça de Deus é sinônimo de libertinagem. Graça de Deus é sinônimo de que você pode fazer o que quiser. É impressionante porque, às vezes, a gente ouve assim de pessoas falando, né, que esses pregadores da graça, eles dizem que você pode pecar à vontade, que não tem problema. Irmãos, sinceramente, eu nunca vi nenhum pregador falar assim que você pode pregar, pode pecar abertamente, que não tem problema. Nunca vi isso, certo? Mesmo que ele peque, ele não fala isso de púlpito, falando que as pessoas podem fazer isso. Isso eu nunca vi, ok? Se existe, por favor, coloque aí nos comentários alguém que está dizendo aí que não, pode pecar, que não tem problema nenhum. Eu nunca ouvi dessa maneira. Bom, mas vamos lá. Como é que é a graça de Deus? O que a graça de Deus significa? Irmãos, entenda, toda ação de Deus em resgatar o homem é graça de Deus. Toda a ação de Deus em resgatar o homem, em abençoar o homem, é graça de Deus. Por quê, pastor? Porque simplesmente nós não merecemos nada. Então, qualquer movimento de Deus na direção do ser humano é graça. É alguma coisa, é algum favor que Deus está fazendo e nós simplesmente não merecemos. Você compreende? Então, partindo desse ponto, irmãos, até mesmo quando Deus dá a lei ao povo, isso é uma ação da graça de Deus. Deus poderia simplesmente ignorar o povo. Irmãos, se Deus fechasse os olhos, se Deus virasse o rosto e ignorasse o povo, não tinha mais hoje povo de Israel. Então, toda a ação de Deus em benefício do ser humano é graça de Deus. Não tem como separar a graça de Deus. Agora, o que alguns chamam de lei, eles confundem. Irmãos, uma coisa é lei, são regras da igreja local, ok? Uma coisa são as regras da igreja local, que eu creio que devem ser pautadas na Bíblia, obviamente, são as regras da igreja local. E outra coisa é a lei dada em pedras lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, que Paulo chama de ministério da morte. Eu acho que as pessoas confundem isso. Eles pensam que é tudo uma coisa só. Tem que ter lei, senão o povo não. Calma. A igreja, obviamente, tem que ter regras. A igreja tem seu estatuto, a igreja tem os seus costumes, a maneira de se comportar, isso é tudo normal. Mas isso não tem nada a ver com a lei lá do Antigo Testamento. Quando nós falamos aqui de lei e graça, nós não estamos nos referindo aos costumes da igreja, às regras da igreja, não é isso. Nós estamos falando da lei dada a Moisés ao povo de Israel. É o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala aqui de lei e graça, a Bíblia não está se referindo à regra da sua igreja. A Bíblia está falando da lei dada lá no Monte Sinai. Talvez por essa confusão que as pessoas fazem, aliás, pode ser que gere isso. Então pode fazer qualquer coisa. Não, a lei, a regra da sua igreja continua sendo a regra da sua igreja. Ok? Se ela é bíblica, obviamente, ela não pode ultrapassar aquilo que está na Bíblia. Ela continua sendo a regra da sua igreja. Agora, a lei foi dada por Moisés, é outra coisa disso que nós estamos falando aqui. Então, veja bem, vamos ver as maravilhas da graça de Deus. Até onde Deus vai quando nós estamos fracos. Você já pensou nisso? Uma vez uma pessoa disse para mim, olha, se você está em pecado, você não pode orar. Eu falei, mas espera aí, como é que é isso?
Se a pessoa está em pecado e não pode orar, então como é que ela vai sair do pecado? Você compreende? Então são algumas coisas que as pessoas confundem. Até onde vai a graça de Deus quando nós estamos fracos? Vamos ler a palavra, porque a palavra esclarece tudo. Amém? A palavra esclarece tudo. Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha só, leia isso comigo. Romanos 5, 6 e 7. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda, o quê? Fracos. Certo? Como é que estávamos nós? Fracos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por quem? Pelos justos? Não, pelos ímpios. Então nós estávamos fracos e Cristo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então veja bem, até onde Deus vai por causa de nós, ou quando nós estamos fracos. Deus foi capaz de entregar seu filho para morrer pelos ímpios, quando nós estávamos fracos, quando nós éramos inimigos, quando nós éramos separados, quando nós não tínhamos feito nada ainda para agradar a Deus. Você compreende? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus foi atrás de nós quando nós éramos inimigos, quando nós estávamos fracos, quando nós não agradávamos a Deus, quando não havia fé em nós, quando não havia nada de bom, quando ele olhou lá do céu e não viu um justo sequer. Deus ainda assim foi atrás de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Tenta entender a mente de um Deus assim. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós julgamos Deus. Como assim, pastor? Julgar Deus? Sim, nós julgamos Deus conforme as nossas feridas e as nossas mágoas e as nossas experiências ruins. Irmãos, nós estamos no mundo, entenda só, nós estamos no mundo onde o maligno anda aí livremente, fazendo o que quer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então esse é um mundo de aflição. Essa é a realidade que nós conhecemos. Nessa realidade, as pessoas decepcionam. Nessa realidade, as pessoas traem. Nessa realidade, as pessoas enganam umas às outras. Nessa realidade, as pessoas até matam umas às outras. Essa é a realidade que nós vivemos nesse mundo. Cada vez mais a internet deixa a gente estarrecido com os acontecimentos. Estou falando mentira? Essa é a verdade que o mundo que nós conhecemos. Então, o que a gente pensa? A gente é normal, segundo a dinâmica desse mundo, você tratar alguém com desconfiança. É normal, segundo a dinâmica desse mundo, você ficar, como se diz, com o pé atrás. Isso é o normal. Por quê? Não confia em ninguém. Olha, cuidado com quem você leva na sua casa. Cuidado com quem vai estar com você, cuidado com quem anda você no carro, cuidado. Esse é o nosso dia a dia. Agora chegou um ponto que nós temos que ter cuidado até com quem nós ajudamos. Porque às vezes você vai ajudar e vai arrumar um problema sério para você. Histórias de pessoas que foram atropeladas por um carro. E aí, o carro que vem atrás viu, parou e foi tentar ajudar. O que a pessoa fez? A pessoa acusou o que parou para ajudar como se tivesse atropelado. Então, olha só que situação. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí nós começamos a julgar a Deus de acordo com essas nossas experiências desse mundo caído. E nós pensamos, não, Deus não age assim. Deus não vai. Deus é fogo. Deus é fogo consumidor. Vai queimar seus pecadores. Vai destruir todos vocês. Deus porque vocês não prestam.
Isso é o que nós pensamos. Por quê? Porque nós estamos doidos que quem mesmo. Nós estamos mais que querendo que destrua todo mundo. Não é isso que o mundo pensa? Você fica vendo aí, as pessoas falam, irmãos, eu fico assim, meu Deus do céu, com os comentários. Gente que está morrendo, gente que está passando uma situação difícil, e pessoas colocando risada. As pessoas colocando risada, as pessoas colocando lá os comentários mais maldosos que podia ser. E eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas não... Eles não têm Deus. Então é comum a gente pensar de Deus a mesma coisa. Não, Deus... Irmãos, Deus não pensa como o homem pensa. Ele, na sua palavra, diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês cogitam nas coisas da terra, vocês estão pensando aí do jeito da terra. Eu não estou na terra pensando como vocês. Eu não sou afetado pelo que acontece na terra. Deus não é traumatizado, irmãos. Deus não é traumatizado, vou repetir. Deus não é traumatizado pelas coisas da terra. Nós somos. Nós traumatizamos com um monte de coisa. E só o Espírito Santo para curar o nosso coração. Mas Deus não. É por isso que Deus é capaz de ir atrás de nós, mesmo quando nós não queremos nada com Ele. Aleluia. E olha só, continuando lendo o texto, olha o que diz. Eu acho impressionante, porque essa mensagem do versículo 6 e 7 é para quem não quer nada com Deus. É para quem não conhece a Deus. Se você nunca recebeu Jesus como Salvador, você está no mundo, você nunca ligou para as coisas de Deus, e de repente você está ouvindo aqui, essa mensagem é para você. Olha só, Cristo, quando você ainda está fraco, quando você ainda é ímpio, Cristo morreu por você. Mas olha só, há uma mensagem para aqueles que são crentes, para aqueles que são de Cristo. E eu gosto muito de dizer isso, irmãos, há uma mensagem, sim, para os não crentes e há uma mensagem para os crentes. Muitas vezes eu vejo pastores pregando para os crentes como se fosse pregando para os não crentes. Ah, pastor, é porque tem gente que tem que se converter mesmo. Irmãos, muita gente vive no erro porque quer viver, isso é fato. Mas muita gente vive no erro porque nunca foi ensinado a viver como um filho de Deus. Sabe, se você foi um pai que bateu nos seus filhos, se você foi um pai que espancou seus filhos, Deus não é assim, não. Ah, Deus corrige a quem ama. E você acha que ele corrige como você? Ele acha que ele corrige como você, espancando? Você acha isso? Você está muito equivocado. A Bíblia fala, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Irmãos, Deus é infinitamente bom, melhor do que qualquer um de nós. O castigo de Deus, a repreensão de Deus, não é igual a do pai, não. Tem pai que perde a linha batendo no filho. Perde a cabeça. E acontecem as atrocidades aí que acontecem, que nós estamos vendo. Então não é isso que Deus é, não. Você está equivocado. Você está pensando em Deus de acordo com as suas feridas. Deus não é isso. Ele não pensa como o homem pensa. Então, olha só, a mensagem que tem para os crentes, olha só que coisa tremenda. Qual é a mensagem que tem para os crentes? Vamos para o versículo 8, versículo 9 de Romanos 5. Versículo 8, versículo 9, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, essa mensagem de logo muito mais agora é para os crentes, olha só. Tendo sido justificados pelo seu sangue, você foi justificado, eu fui justificado, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Aleluia!
muito mais agora que nós fomos justificados pelo seu sangue, aleluia, nós vamos ser salvos da sua ira, nós vamos ser salvos da ira. Irmãos, é impressionante como eu vejo gente pregando como se a gente fosse todo para o inferno. Irmãos, olha só, tem cabecinha de crente que quase chega a dar nó. Sabe por quê? Porque ele fala, meu Deus, eu estou ali tentando fazer a tua vontade. Meu Deus, mas está tão difícil. Está tão difícil. Eu saí da igreja ontem destruído, que o pastor pregou uma mensagem que acabou com a gente. Irmãos, a igreja tem que parar de tentar fazer os outros se sentir culpados. A graça de Deus retira a nossa culpa. Ele tira a nossa culpa. Ele tira a nossa culpa. Ele não coloca a culpa na gente, não, irmãos. Não coloca a culpa na gente. Existem pessoas, tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que você fala uma coisa, ela nem esquenta. Não esquenta muito, ela ouve ali, aquilo ali e tal, ela até pensa e tal, mas não esquenta. Tem pessoas, irmãos, que elas têm uma obsessão. Você fala um negócio para ela, ela fica obcecada. Aí você fala, olha, você pecou, confessa seus pecados. Porque se você morrer agora que você pecou, você vai para o inferno e confessa seus pecados. Meu Deus do céu. A pessoa fica assim, qualquer coisa. Pensou uma coisa errada? Ah, meu Deus, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Pensou uma coisa errada? Ah, meu Deus, me perdoa. Falou uma coisa que respondeu mais rápido. Ah, meu Deus, me perdoa. Ele fica o tempo todo confessando, meu Deus, me perdoa. Com medo de ter um ataque cardíaco ali e morrer e ir para o inferno. Porque falaram para ele que se ele pecar e morrer, logo assim que depois pecou, ele vai para o inferno. Irmãos, não é assim que acontece, irmãos. É como se o livro da vida fosse escrito a lápis. E toda vez que você peca, Deus ia lá com a borracha e apaga. Aí você confessa, ele escreve. Aí você peca, ele apaga. Você confessa, ele escreve. Irmãos, não é assim que funciona. Quem foi que disse isso para você? Não é isso. Então, existem pessoas que são mais especiais e que vão pensar isso, que eu tenho que ficar me confessando toda hora. Porque toda hora que eu erro, toda hora que eu olhei para uma coisa que não devia, eu falei o que eu não devia, pensei uma coisa que eu não devia, ai meu Deus, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Ai meu Deus, Você está entendendo? Mas não é assim que a palavra diz, não é isso que a palavra diz. Se alguém te ensinou isso, ensinou errado. Hã? Então, veja bem, muito mais agora vamos ser salvos por ele da ira. Vamos continuar um pouquinho mais, olha o versículo 10. O impacto da vida de Cristo. Olha só, versículo 10 ao versículo 11. Porque se nós, veja bem, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, como é que é? Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você está entendendo? Se lá quando a gente era inimigo, Deus já fez isso, então agora é muito mais, irmãos. É muito mais. Muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso, isso é a graça de Deus. Todo crente tem que saber, agora é muito mais. Deus vai te salvar muito mais. Deus vai te abençoar muito mais. Porque agora você está em outra posição. Antes você estava na posição de inimigo, agora você está na posição de filho. Muito mais. Agora, glória a Deus, seremos salvos, reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua morte fomos reconciliados. Agora, pela sua vida, seremos salvos. Versículo 11. E não somente isso, tem mais, oh meu Deus, tem mais. Tem mais. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, não é somente isso, não. Eu tenho que me gloriar. Eu tenho que me gloriar em Cristo. Gloriar, às vezes as pessoas não entendem muito bem a linguagem. Eu tenho que me gabar. É isso. Eu vou me gabar em Cristo. Eu vou me gabar em Cristo. Vou me gloriar em Cristo.
Não em mim mesmo, mas em Cristo. Mas é impressionante quando a gente fala assim, olha, glória a Deus, porque Deus nos salvou, a sua graça é maravilhosa, porque Deus é amor. Aí alguém fala, mas é fogo consumidor. Sempre tem alguém para falar um negócio desse. Irmãos, ele é terrível contra os inimigos, mas nós não somos mais inimigos de Deus. Essa é uma mensagem para os crentes. Nós não somos mais inimigos de Deus. Aí vem sempre um teórico, uma coisa qualquer, e fala, mas pastor, se a pessoa pecar, mas pastor, se a pessoa... Irmãos, deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Se a pessoa pecar, se a pessoa pecou, se Deus vai julgar. Entenda. Lembrando, não estou falando aqui de regra de igreja. A igreja disciplina lá a pessoa que pecou, errou. Isso é normal, irmãos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de receber a graça. Sabe qual é o problema? E Deus me ensinou essa lição há muito tempo atrás. Quando eu ficava preocupado com aqueles que ficavam vacilando, com aqueles que ficavam errando, com aqueles que ficavam fazendo coisa, eu ficava preocupado, falava, meu Deus, eu tenho que falar com a igreja, meu Deus, eu tenho que pregar, eu tenho que corrigir esse povo. Até que Deus me falou, meu filho, foca nos fiéis. Fortalece os fiéis. Porque às vezes, por causa de um pecado de um, a gente deixa todos os outros lá e fica batendo naquele um. Quer dizer, às vezes aquele um nem na igreja vai. Às vezes aquele um nem está na igreja. E a gente bate em todo mundo por causa de um que nem na igreja está. E a maioria das pessoas fica assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que está falando isso? O que está acontecendo? A pessoa nem sabe por quê. Nem sabe o que está acontecendo. Está entendendo? Então nós estamos falando aqui aos crentes, você é justificado e muito mais agora. A maravilha da graça de Deus vai te alcançar, vai te abençoar. Glória a Deus. Eu quero terminar, irmãos, está ficando comprida essa mensagem, mas eu quero terminar. Mas é maravilhoso falar da graça de Deus, não é verdade? É maravilhoso falar da graça de Deus. Então veja bem, olha o versículo 12. Olha só. Olha o poder da graça de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá a explicação. Alguém tem dúvida? Ah, pastor, por que todos pecaram? Olha só, porque a morte entrou pelo pecado do mundo, por um homem. A gente sabe, né? Adão. Essa morte entrou no mundo. E por essa razão, todos pecaram. Esse pecado passou como uma epidemia, alastrou para todo mundo. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, certo? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então veja bem, o pecado estava no mundo, mas não havia lei. Então, se não há lei, não tem transgressão. Porque a transgressão é quando você não cumpre a lei, a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem como transgredir a lei, certo? Mas, até aí então, mas chegando à lei, o pecado começa a ser imputado, atribuído. Olha, você transgrediu, você errou, então, e você pecou. Então aí o pecado começa a ser atribuído. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então veja, a pergunta. Mas, pastor, então se não tinha a lei, até a lei foi dada lá em Moisés, lá no Monte Sinai, o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam antes, né? Porque se não tem lei, não tem pecado. Mas o texto está dizendo aqui, eu não sei se você entendeu, diz assim, no entanto, ou seja, não havia lei, a lei não era imputada, o pecado não era imputado, enfim, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Então quer dizer que todos aqueles antes de Adão até Moisés morreram? Irmãos, eu não quero entrar nesses detalhes, porque vamos terminar o culto, porque é uma coisa, a discussão muito grande. E Abraão? E aí começa, né? Tantas as coisas assim. Vamos deixar isso para lá.
Não vou entrar nesses detalhes. Mas vamos seguir para frente. Mas vamos continuar o texto. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então, mesmo aqueles que não tinham pecado como Adão, estiveram debaixo da morte, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas Adão, mesmo sendo o primeiro lá, ele é a figura de Cristo que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. Eu não quero me prender lá em quem morreu, em quem pecou, e aquele. Deixa isso para lá. Isso não é o alvo daqui. Outro dia a gente vê isso com mais tempo. Mas vamos lá. Porque se pela ofensa de um... mas não é assim o dom gratuito como da ofensa, com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos... Então, veja bem. Pela ofensa de Adão, muitos morreram. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Vão se salvar poucos. Olha, a maioria vai para o inferno. Olha o que o texto está dizendo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais. O que está escrito? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. Segundo esse texto, a graça vai salvar muito mais do que aqueles que se perderam. Aqueles que pecaram em Adão, receberam o pecado através de Adão, o número é menor do que aqueles, porque muito mais a graça de Deus é poderosa para salvar. Então, vamos parar de diminuir a graça de Deus. Vamos parar de olhar as coisas com os nossos próprios óculos. Vamos colocar os óculos da graça. Vamos deixar a salvação com Deus. É Ele quem decide quem vai salvar. Vamos pregar a Cristo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar da maravilhosa graça de Deus. Vamos falar do poder da graça de Deus, poder transformador, o poder que transformou a minha vida e transformou a sua. E pode transformar a vida daquele lá também que nós achamos difícil. Pode transformar a vida daquele também que nós achamos impossível. Fulano é impossível de ser salvo. Não, pode salvar ele sim. A graça de Deus pode alcançar ele, pode transformar ele, porque a graça de Deus é muito mais. Aleluia. Aleluia. Você não glorifica a Deus por isso? Você não agradece a Deus por isso? Glória a Deus, muito obrigado, meu Deus, porque a tua graça é muito mais poderosa, muito mais abrangente, muito mais, alcança muito mais do que o pecado que alcançou a humanidade. Meu Pai, glória a Deus. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado, mas eu creio que a graça de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais na sua vida. Eu não sei qual foi a sua origem religiosa. Eu não sei o que te ensinaram desde a infância. Talvez te apresentaram um Deus que só pune, que só castiga. E se você olhar para lá está errado, se olhar para cá está errado, se levantar a cabeça está errado, se abaixar a cabeça está errado. E não te falaram de um Deus gracioso. Infelizmente, irmãos, nós só apresentamos o Deus que nós conhecemos. Como assim, pastor? Se o Deus que você conheceu foi esse Deus da religião que pune, mata, destrói, que não dá chance de você falar nada e que quer ver você só triste, só quebrado, eu lamento muito por você, porque esse não é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que muito mais, agora que somos justificados, nos salva da ira. Aleluia. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço. Te louvo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa tarde. Obrigado, meu Deus, pela bênção do Senhor, a bênção da Tua palavra. Pai, eu oro nessa hora pelos meus irmãos e irmãs. Pai, que essa maravilhosa graça esteja sobre a vida de cada um deles. Pai, e se nessa hora, Pai, alguém está assistindo
ou talvez vendo depois, ó Pai, está sendo tocado por essa mensagem. Pai, que em nome de Jesus, se deseja agora entregar o coração ao Senhor, receber, ó Pai, essa graça maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, toca agora nesse coração. Abençoa agora, Pai, essa vida. Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos sempre, Pai, te dar a honra, a glória e o louvor. Pai, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado por esse culto. Obrigado por esses momentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.